Ana e Marta. Então hoje vamos falar sobre conflitos entre irmãos. Yay! Vamos! Olha a felicidade na cara da Marta. Que remédio! Ok, boa. Bom, é assim, eu tenho 2 irmãos, portanto, mas hoje não vou pronunciar muito. Mas os conflitos entre irmãos são naturais, além do mais, trazem muito boas memórias, alguns deles, claro. Bom, mas É bom saber. É onde começamos as boas guerras e a aprender a resolvê-las, certo, Joana? Bom, certo, sem dúvida. E além do mais, é através destas relações entre irmãos que nós aprendemos a interagir socialmente, não é? E normalmente os pais encontram-se aqui numa posição, eu diria, privilegiada para ajudar os seus filhos a fazerem estas aprendizagens. E é com os irmãos que aprendemos a partilhar os nossos livros, os nossos espaços, os nossos tempos, aprender a ser solidário, no fundo a desenvolver relações saudáveis que nos ajudam a desenvolver também competências pró-sociais e que, portanto, que se vão refletir no futuro na capacidade de cooperar e de se interessar pelo outro e eu quase que diria em tornarmos-nos melhores adultos. O que vocês acham? Pensam assim? Eu vou fazer um disclaimer neste vídeo, que eu vou falar da qualidade de mãe de 4, porque eu acho que sou péssima neste tema, mas vou fazer o meu melhor. Então, Isabel, eu sou filha única e, portanto, como filha única que sou, tudo o que tu estás a dizer é sempre um bocadinho novidade para mim, porque eu nunca vivi isso na primeira pessoa, não é? Portanto, eu não tenho irmãos e, portanto, não tenho essa perspectiva, se bem que tenho uma grande amiga, uma amiga de infância que tinha mais 2 irmãos e com quem eu convivia muito quando era miúda e, portanto, tive a oportunidade de ver aquela dinâmica e de pensar sempre que quando constituísse família, queria ter uma família grande. E foi muito com essa referência, porque eu sentia muito sozinha, tive muitos irmãos imaginados, não é? Dava muitos nomes, principalmente tinha irmãs, mas foi sempre uma coisa muito imaginada. E com essa minha amiga, com a Maria, quem manda aqui um beijinho se ela depois nos vir, acho que foi quando eu aprendi, e conflituoso, ter uma casa cheia. Ainda por cima eles eram uma família que tinham sempre malta lá em casa, portanto eram os 3, mas depois eram os amigos dos 3. E não deixa de ser curioso, porque ela era a única menina com 2 rapazes e eu vim a ter também, antes do Vicente agora, uma menina com 2 rapazes e portanto faço muito essa comparação. Mas efetivamente isto para dizer que este mundo é um mundo novo para mim. É um mundo completamente desconhecido, portanto quando eu de repente sou mãe de tantos filhos, há muitas coisas que eu não compreendo e acho que vou pedir aqui os ensinamentos da Joana e quem sabe uma sessão online, porque isto que tu dizeste, Isabel, faz-me todo o sentido em termos racionais, mas depois na prática tenho dificuldade porque não vivi isso, estou mesmo a ser honesta. E portanto é um admirável mundo novo, não deixa de ser curioso, como eu como mãe de tantos filhos, sendo filha única, assisto às guerras deles e aos conflitos e às lutas e depois passado um minuto, eu acho tudo que aquilo é dramático e depois passado um minuto já está tudo bem. É tudo isso, Marta. Olha, eu acho... Não, é tudo isso. Olha, eu acho que o que a Isabel acabou de dizer, com a apresentação que fez, é a nossa casa é um laboratório. E é um laboratório destas experiências de relacionamento que depois, bem geridas e eles que têm da capacidade de adquirir capacidade de gestão de conflito, conseguirão reproduzir nas suas vivências sociais mais facilmente. Não significa que outras crianças que não têm esta experiência de tipo eu, mediação não o consigam fazer. Podem ter mais dificuldade em fazê-lo. Portanto, aproveitando a casa, não é? A nossa casa como sendo um laboratório, eu acho que os pais vão sempre o seu melhor, não é? Porque durante a nossa vida, não é? Ninguém nos ensinou a gerir conflitos, a não ser a nós que nos especializamos nisso, não é? Mas tivemos de aprender e tivemos de estudar muito para aprender a gerir conflitos. Mas a maioria das pessoas não sabe gerir conflitos. E a nossa geração, a geração dos pais de agora, dos pais de miúdos que acabaram de nascer até adolescentes, ninguém nos ensinou nas escolas como fazer isso. E os miúdos agora, aos poucos, estão nas escolas que têm privilégio estas capacidades. Mas e as escolas que não têm? Onde é que os nossos miúdos vão aprender a gerir conflitos?
não é? E o sítio melhor, no meu entender, é a nossa casa. É em casa. Por isso acho que os pais têm... Mas é muito engraçado. Sim, desculpa. Não, força, Eu força. interrompi-te, desculpa, isso que Não eu faz ia mal, não dizer a faz mesma mal. coisa. É porque, por exemplo, nas escolas, quando eu pergunto aos jovens candidatos a mediadores, quem é que pode ser mediador? Quem eles indicam? Mediadores naturais dos seus conflitos entre irmãos, não é? Mas, por exemplo, vocês neste momento devem estar a ter esta experiência de ser mediadores 24 sobre 24, ou seja, estando... Não é? Reparem uma coisa assim, eu acho que os conflitos entre irmãos já são absolutamente naturais. Agora, eu não quero imaginar estar em 24 sobre 24, a partilhar constantemente o mesmo espaço. Parece que o espaço, ao longo do tempo, o tempo aumenta, é essa a sensação. Vai minguando. E, portanto, cria-se aqui uma espécie de contexto especial e privilegiado para que o conflito aconteça. Na vossa experiência com dias, não é? Mas alguma experiência como mães, mas também como profissionais, o que é que vocês fazem para prevenir o conflito? Marta? Isabel, no meu caso, olha, eu vou tentando com algum esforço, as aprendizagens profissionais que vou tendo e a experiência profissional que vou tendo, eu vou tentando optar pelo princípio da intervenção mínima, não é? Que é tentar que eles vão gerindo as coisas. Também acho que eles já estão, no meu caso, à exceção do Vicente, que tem 3 anos e meio, os outros têm 18, 15 e 12, portanto também acho que já estão numa idade em que têm toda a capacidade para fazer essa autogestão, digamos assim, e portanto eu vou tentando gerir o mínimo possível, gerir isto é, intervir o mínimo possível. Às vezes é muito difícil, porque de facto são muitas horas juntos neste contexto específico em que estamos e portanto, por mais que eu tente aguentar-me, às tantas estou numa reunião online, estou a tentar concentrar-me em qualquer coisa, estou com a cabeça cheia, não é? Porque efetivamente o espaço é confinado e portanto às vezes sinto que tenho efetivamente que interferir e contra mim falo, sinto neste contexto específico em que estou que intervenho mais cedo do que seria aquilo que aconteceria num contexto regular. Ok? Não sei se me faço entender. Portanto, normalmente eu deixaria a coisa mais avançar e ver se eles conseguiam gerir sozinhos. Neste momento, se bem que eu tenho essa consciência e estou a tentar trabalhar isto em mim, mas neste momento sinto que como o meu nível de, se calhar, de tolerância é menor e porque efetivamente estamos num espaço em que todos temos que nos respeitar, e nomeadamente até ao nível dos silêncios, dos barulhos, de gerir um bocadinho nisto, não é? Então... Sinto que este princípio da intervenção mínima, neste contexto específico, está um bocadinho posto em risco. Mas nós percebam que todos temos, basicamente que todos temos uma voz e que todos temos um espaço. E eu acho que esta tomada de consciência e fazê-los perceber isso, fazer perceber que eles todos têm um momento para falar, que todos têm um momento para se expressar, que todos, eu acho que dar-lhes este espaço e principalmente eles... Garantir que eles sentem isto, para mim é meio caminho andado para que parte dos conflitos se resolvam ou não aconteçam. Ok. E tu, Joana? Olha, Isabel, o que nós temos feito agora nestes tempos, e se os conflitos já são normais no dia a dia, então com toda a ansiedade e toda a circunstância especial que vivemos hoje, ainda mais. Mas o que nós costumamos fazer e o que pronto, quando os pais me perguntam quais são as técnicas para melhorar os conflitos entre irmãos, eu acho que é sobretudo, mas sobretudo mesmo, apostar na prevenção do conflito. Porque porque os pais não vão estar, se estivermos sempre em modo automático e piloto a tentar gerir conflitos, não vai resolver a questão de fundo. Portanto, o que eu aposto muito é na prevenção do conflito. E o que é que está aqui, as coisas, se eu tivesse de dizer 4 ou 5 coisas seriam, que é os 3 Cs: evitar comparar, ou seja, e que sempre que os tentemos comparar, que sou aqui qualquer coisa a dizer, ei, liga qualquer coisa, a dizer, o teu irmão já acabou de comer, tu ainda não acabaste de comer, é sempre o mesmo. Pronto, isto é logo um gatilho que pode explotar um gozo, uma provocação, um risinho sarcástico que pode provocar um conflito. Portanto, evitar nós fazermos isso, evitar pô-los em constante competição. Portanto, o outro C é competir,
Não os pôr sempre a competir, a não ser que eles já tenham competências suficientes para conseguir gerir um ganho e outro perde, não é? Porque na vida é muito assim, não é? Portanto, até conseguirem adquirir essa capacidade é mais interessante que façam equipa contra os pais, no meu entendimento. Evitar castigar pelo conflito entre os irmãos, ou seja, assumir um papel de juiz e não um papel de mediador. Tomar partidos, não é? Manter a imparcialidade. Outra dica que também digo sempre é muito claros. E estes limites são limites físicos, não é? Que os irmãos consigam perceber até onde é que podem ir, não é? Uma brincadeira das lutas, não é? Que é super normal entre as crianças, pode rapidamente despoltar uma grande chatice. Portanto, saber quais são os limites, até onde é que é uma brincadeira e a partir de quando é que começa a ser a magoar, não é? Um limite emocional, quando é que as brincadeiras dos outros, se eu estou bem, se eu não estou bem, se eu estou chateado, se eu não estou chateado, se eu admito uma brincadeira ou não admito uma brincadeira. E os limites de propriedade, que são aqueles limites ligados à partilha, não é? E privacidade, não é? E a privacidade, sim. Que há dias e do fiz espaço, um post, sim. do espaço, que é, eles precisam dos seus momentos sós. Em circunstâncias normais eu diria para estar em tempo exclusivo com cada um bocadinho do dia, nem que seja 5 minutos com cada um, só para aquela. Agora é difícil, não é? Mas se nós conseguirmos dentro da nossa casa, mesmo que seja um espaço muito pequeno, conseguir que eles tenham um pouco de privacidade, ainda por cima quando temos idades, principalmente os adolescentes, que querem muito a sua privacidade, querem estar no seu mundo com os seus amigos, então isso é fundamental. Mas há formas engraçadas de fazer isso, de criar um post-it e pôr na porta do quarto a dizer preciso de 10 minutos sozinho. Há umas formas de não ser ofensivo da forma como se diz preciso do meu espaço e tentar aqui uma colaboração ou pôr uma mensagem a dizer quero estar 10 minutos com os meus amigos, já venho brincar ou já vamos fazer qualquer coisa juntos, alguma coisa que... E no fundo é assim, estas dicas que tu transmitiste vão muito, afinal Marta, não estás assim tão mal, porque as dicas que a Joana transmitiu, fantástico, eu tinha que dizer isto, porque na realidade vão muito no sentido de lhes começar a dar autonomia. E autonomia na resolução de problemas, que é algo para o qual tu tens mais do que sensibilidade para perceber que eles... Eu confesso, Isabel, que eu tenho trabalhado muito, e na linha disto que a Joana acabou de dizer, eu tenho trabalhado muito na capacidade deles nomearem aquilo que vão sentindo. Porque às vezes estão com muita raiva ou estão zangados e nem eles próprios conseguem muito bem identificar as emoções que vão lá dentro e muitas vezes quando eu verbalizo a coisa e digo, ok, estás a sentir-te irritado, e eu percebo que aquilo às tantas eles sentem-se acolhidos e conseguem perceber que eu percebi onde é que eles estão, não é? E o facto de eu conseguir nomear essas emoções de alguma maneira também os alivia. E esta ideia do... E a autorregulação. E da autorregulação, não é? tal e qual. Essencial para conseguir resolver conflitos. Sim. Exatamente. E esta questão de lhes dar espaço, isto que a Joana diz, para mim aqui em casa tem sido absolutamente essencial e tem sido o grande desafio neste contexto, que é, efetivamente, eles às vezes precisam de ir para o seu quarto, ou precisam de ir para a varanda, ou quando não identificam que precisam disso, eu às vezes lembro-os disso, não é? Olha, se calhar estás a precisar do teu momento, e eles vão, portanto, sim. Bate certo, é isso, tal e qual que vamos tentando que aconteça aqui. Se eles trabalham na prevenção e os pais trabalham na prevenção, os conflitos acontecem, ok? E eu creio que uma das fases importantes para aprender a lidar com conflitos é aprender a ter conversas reparadoras sobre eles, ou seja, depois de acontecerem, como é que nós podemos conversar sobre eles? Joana, como é que tu os orientas nestas conversas? Olha, Isabel, é como a Marta dizia, não é? Quando acontece alguma coisa ou algum conflito, eu não intervenho de imediato, não é? Eu paro, aguardo, espero. Se a coisa consegue ser resolvida sozinha, pode até não ser preciso, isto é bom, eu tenho tido algumas reações nos workshops e gosto sempre de dizer isto. Às vezes até eles resolvem sozinhos e eu não intervenho, mas eu como se faço tipo uma nota mental. Isto porquê? Porque muitas vezes os conflitos
eu observo, não é? Porque que acontecem, é mesmo muito importante nós conhecermos que tipo de criança é que nós temos em relação ao conflito. Se nós temos crianças e reconhecer essas capacidades e essas características nos nossos filhos, se são crianças altamente competitivas, são crianças que se acomodam, são crianças evitantes. Isto porquê? Porque muitas vezes nas nossas casas pode haver uma falsa sensação de estar tudo bem. Porque não há conflitos, não é? Que há dias alguém dizia, não, na minha casa não há conflitos porque a mais pequenina consegue sempre levar a dela avante. E era um pouco o que acontecia cá em casa. Em relação ao conflito, isso não tem nada de mal, não é? É uma miúda muito determinada que luta por aquilo que quer e isso é uma coisa maravilhosa. Mas se eu não conhecesse quem eram os meus filhos em relação ao conflito, poderia ou não intervir, estar a deixar que o conflito se resolvesse, mas que a mais pequena conseguisse levar dela avante em detrimento dos outros. E isto causa um enorme desequilíbrio. Portanto, é muito importante conhecermos os nossos filhos em relação ao conflito, antes de mais, para que quando estivermos a observar o conflito, percebermos se há algum desequilíbrio de poder ou não. É o que nós fazemos em mediação, não é, Isabel? E Marta, é mesmo isso. É isso que nós fazemos. Portanto, primeiro observar e ver se é necessária a intervenção. Se não for, ótimo, menos trabalho para mim. Se for necessária a intervenção, e também depende do tipo de conflito, não é? Isso também tem a ver com aquilo que nós aprendemos, se é um conflito que é repetitivo, tem um padrão, é sempre a mesma situação, ou se o conflito dele já está-me a perturbar profundamente a mim. Ou se o conflito que existe entre os dois já está a ser transposto para outra pessoa. Portanto, se forem situações que eu considero suficientemente importantes ou que estejam completamente a ultrapassar as regras e os limites que nós estabelecemos na nossa casa, então sim, não é? E é fazer uma conversa como nós estamos habituados a fazer em mediação, não é? Já há algum tempo que estamos habituados a fazer este tipo de situações. E aqui tu, como mãe, como mediadora informal, não estás ali, não julgas, não dás a razão a um ou em detrimento do outro, por isso simplesmente levas a que eles falem a partir de si, a partir da linguagem do eu e de uma linguagem emocional, no sentido de entre eles esclarecerem o que se passou e poderem encontrar soluções para que não voltem. Tem alguma dificuldade em expressarem aquilo que precisam, não é? O que é que e aí acho que é um bocadinho esta intervenção, não é? Eu estou perfeitamente a perceber o que é preciso, mas é importante que eles digam o que é que tu precisas? Precisas de quê? Sim. Não é? O que é preciso que aconteça? Ou o que é que tu queres que o teu irmão faça? Explica, diz o que é que tu sentes. Pronto. E muitas vezes a coisa é resolvida assim. E eles são muito habituados também já estão habituados a fazer isso, não é? A escrever, a fazer regras, já têm alguns anos aqui, portanto é um bocadinho mais fácil. Mas continuam a ver, não é com isto dizer que não acontecem conflitos. Eu quero ir para a tua casa, Joana. Não venhas, que eles são muito trabalho. Não, vou brincar, podes vir. Não estou com isto a dizer de todo. Os conflitos não existem e às vezes situações chatas, mas por exemplo não tenho conflitos de se baterem, por exemplo. Como sei que há imensas casas. Mas, Marta, aproveitando que a Joana está aqui, a Joana fala assim. Não, eu neste caso agradeço, porque eu estou a aprender. Eu estou a ouvi-la avidamente para amanhã. Amanhã não, que eles não estão agora aqui, mas para daqui a 15 dias pôr em prática, Joana. Não, mas houve uma coisa que a Joana disse, Isabel, desculpa interromper, que a mim faz todo o sentido. Faz todo o sentido que é, eu tento muito, quando tenho que intervir, e aí concordo com a Joana, tento intervir o mais tarde possível, mas efetivamente às vezes é preciso, e quando tento intervir, aquilo que eu ouço sempre da parte dos três, estamos a falar dos três mais velhos normalmente, é uma enxurrada de tomadas de posição, não é? São posições. E aquilo que eu tento é ir para além das posições e tentar perceber quais é que são as necessidades que estão por trás daquelas posições. E muitas vezes eles não conseguem identificar as necessidades, nem conseguem verbalizar à primeira e, portanto, eu tento, nesse meu papel de mediadora informal, fazer com que eles identifiquem essas necessidades, porque se eu vou pelas posições, então nunca mais chegamos lá, porque efetivamente tenho 3 posições à minha frente, não é? Portanto, identifiquei-me muito com aquilo que a Joana diz, porque faço esse esforço. Acho que nem sempre todos têm razão. E todos têm razão. Porque as posições, teoricamente, são todas válidas, não é? Portanto, se formos por aí, não chegamos lá.
Sim. Não, ok. É assim, o tempo já vai. Nós somos terríveis a conversar, Meu não é? Deus. Conversamos. Ok. E isto faz-me pensar, e assim, nós estávamos a falar de pais e mães mediadores, mediadores informais, na ajuda dos seus filhos a aprenderem a resolver problemas. Se vocês pudessem dar alguns conselhos, sei lá, 2 ou 3, a estes pais mediadores para desempenharem este papel de forma no sentido de promoverem a autonomia e a responsabilidade dos seus filhos na resolução dos seus próprios problemas. Joana, que conselhos tu darias? 2 conselhos, 2 minutos. Ui, olha, conselhos. Para já, assumir a naturalidade dos conflitos, não é? É natural, vão acontecer. Tirar a culpa de eles estão sempre a brigar, eu não tive filhos para isto, e culpabilizar um bocadinho a situação a nós, não é? Enquanto pais, e mesmo com eles, não é? Não sair de casa, nunca mais vamos jantar fora porque eu saio de casa para gastar dinheiro e vocês estão sempre à bulha. Eu acho que isto é uma sai de tantas bocas, tantas famílias. Um pouco a questão da culpabilização nossa e dos miúdos. Pronto, é natural. Pronto. O outro conselho é apostar em conhecer formas de resolução de conflitos. Ou comprar algum livro e que nos ajude, não é? Isto é a função mais importante das nossas vidas, e se estamos com dificuldade em resolver uma questão, se a relação entre os nossos filhos nos angustia porque não é tão boa como aquela que nós esperávamos, então investir nisso e tentar mudar procedimentos, não é? Porque estamos sair da roda do hamster, não é? Estas técnicas não estão a resultar, então é preciso sair da roda do hamster e procurar novos caminhos. Fui muito sucinta, não cheguei aos 2 minutos. Fantástica. Super orgulhosa. Marta, muito Isabel, olha, as sugestões que eu dou são aquelas que eu vou dando a mim própria todos os dias, numa espécie de ruminação constante, não é? Que é efetivamente não dramatizar o conflito, e eu tenho alguma tendência para dramatizar o conflito, porque, como disse no início, sou filha única e, portanto, não entendo aquela explosão e às tantas aquele amor no segundo imediatamente a seguir, e, portanto, muitas vezes percebo que fico muito ansiosa, quando às tantas não há necessidade de ficar ansiosa, porque eles já resolveram aquilo e já vem eu disparada da cozinha e aquilo já está absolutamente resolvido. Portanto, acho que sim, não dramatizar o conflito, e depois acho que, apostando na prevenção, garantir que eles têm voz dentro de casa individualmente. Isto para mim é uma das chaves para a prevenção do conflito, porque acho que muitas vezes, uns momentos, porque são muitos, porque somos uma família numerosa e com interesses todos muito diferentes, com idades muito diferentes, provavelmente deles às vezes não sentirem que têm a sua própria voz. E, portanto, eu faço muito este esforço de garantir que eles a tenham, e sempre que eu faço esse esforço percebo que o nível de conflito e de stress e de ansiedade diminui drasticamente. Mas eu acho que é mesmo muito importante, para além dos que disse, e de procurar fazer melhor, é apostar na prevenção, como dizia a Marta, mas também muito na cooperação, não é? Arranjar momentos de cooperação e promover a gentileza entre eles. É mesmo muito importante fazer, podem não ser só jogos, podem ser atividades em conjunto, podem ser ver um filme só, pode ser qualquer coisa, mas que envolva esta dinâmica dos miúdos, e independentemente das idades serem diferentes, há sempre alguma coisa que os une, sempre. É preciso conseguir explorar esses interesses em comum. Pronto, e vou só dizer mais isto, inspirada na Joana, esta coisa de eles terem esta sensação de frente unida e de tribo. Sentirem que são, apesar de tudo, uma tribo. Acho que é importante. Sim, sem dúvida, e eu estava-vos a ouvir e assim, minhas amigas, nós adoramos conversar sobre aquilo que nos apaixona e portanto conversamos sempre imenso, e eu gostava apenas de terminar, não vou fazer aqueles brilhantes resumos da Ana Varão, mas gostava imenso de terminar apenas dizendo assim que o conceito de paz, de cooperação, de capacidade responsável para responder às necessidades do outro, aprendem-se em família, e a família é onde começa a comunidade.
Obrigada, minhas amigas. Obrigada. Obrigada a nós. Okay. Obrigada. Lindo, lindo. Continuem na felicidade. Obrigada, Isabela. Obrigada, Joana. Muito bom, obrigada. Beijinhos, obrigada. E obrigada àqueles que têm a paciência para aturar as nossas conversas. Tal e qual. Já vão ser uns quantos. Beijinhos. Beijinhos, tchau, boa noite.